pedras antigas no Irã guardam um segredo que pode mudar tudo. Não apenas mudar os livros de história, mas transformar como vemos o passado sagrado. E se os primeiros hebreus tivessem a pele escura como a noite? E se essa verdade foi escondida por séculos de propósito? Documentos persas antigos falam de um povo hebreu com pele negra. Por que essa história foi apagada dos livros? Vamos seguir as pistas que o Irã guardou por 1000 anos. A jornada começa com uma descoberta que assusta muitos estudiosos. No coração da antiga Pérsia, arqueólogos encontraram algo impressionante. Textos antigos descrevem os hebreus de forma muito diferente. Eles falam de um povo com cabelo encaracolado e pele escura. Como chocolate queimado pelo sol do deserto, dizem os escritos. Essas descrições batem com povos da África, não da Europa. Por que então vemos imagens diferentes nas igrejas hoje? A resposta pode estar enterrada em arquivos persas esquecidos. O Dr. Reza Kaderi estuda esses documentos há 20 anos. Ele diz que os persas não tinham motivo para mentir sobre isso. Eles escreveram o que viram com seus próprios olhos na época. Um povo exilado, de pele escura, vivendo entre eles. Mas essa não é a única prova que temos. Relevos de pedra mostram rostos com narizes largos e lábios grossos. São características que vemos em povos africanos até hoje. Como essas imagens antigas podem contradizer tudo o que aprendemos? A verdade é que alguém mudou a história de propósito. Durante séculos, artistas europeus pintaram personagens sagrados com pele clara. Eles criaram um Jesus de olhos azuis que não existiu. Por que fariam isso com a verdade histórica? A resposta nos leva a uma época sombria da humanidade. Quando povos europeus conquistaram terras distantes, precisavam justificar seu poder. Se os heróis sagrados fossem brancos, eles podiam dizer que eram superiores. Assim apagaram a verdadeira aparência dos hebreus antigos dos livros. Mas os documentos persas sobreviveram escondidos em cavernas e bibliotecas antigas. Agora esses papéis amarelados contam uma história diferente e poderosa. Imagine o impacto se todos souberem que os hebreus eram negros. Igrejas teriam que mudar suas pinturas e vitrais coloridos. Livros escolares precisariam ser reescritos com a verdade completa. Milhões de pessoas negras encontrariam sua história sagrada roubada. Mas será que o mundo está pronto para essa verdade? Vamos mergulhar mais fundo nos segredos do Irã antigo. Os persas eram conhecidos por guardar registros muito detalhados de tudo. Seus escribas anotavam cada povo que passava por suas terras. Quando os hebreus chegaram como cativos da Babilônia, foram descritos claramente. Pele escura como as pessoas de Cu, dizem os textos. Cu era um reino africano poderoso ao sul do Egito. Se os hebreus pareciam com o povo de Cu, eram africanos. Mas por que essa conexão foi escondida por tanto tempo? A resposta está no poder de controlar a história. Quem controla o passado, controla como as pessoas pensam hoje. Durante a escravidão, diziam que africanos não tinham história sagrada. Mas e se os próprios hebreus fossem africanos? Isso mudaria tudo sobre como vemos a fé e a justiça. Os documentos persas não são os únicos que contam essa verdade. No Egito Antigo, pinturas mostram hebreus com pele marrom escura. Essas imagens foram ignoradas por estudiosos europeus por séculos. Eles diziam que as cores haviam mudado com o tempo. Mas análises modernas provam que as cores são originais e precisas. Os egípcios pintavam os hebreus como os viam realmente na época. E eles os pintavam com a mesma cor dos povos africanos. Como essa evidência clara foi ignorada por tanto tempo? A resposta revela um plano maior para mudar a história. Vamos conhecer uma comunidade que sempre soube dessa verdade. Na Etiópia, judeus negros guardam tradições de milhares de anos. Eles dizem ser descendentes diretos dos hebreus antigos originais. Por gerações, o mundo ignorou suas reivindicações como lendas. Mas os documentos persas agora apoiam sua história ancestral. Se eles estão certos, são os verdadeiros herdeiros da promessa especial. Mas por que sua voz foi silenciada por tanto tempo? Na Nigéria, o povo Igbo também diz descender dos hebreus.
Suas tradições são parecidas com as práticas judaicas antigas. Eles guardam o sábado e seguem leis alimentares específicas. Arqueólogos encontraram símbolos hebraicos em suas terras antigas. Será coincidência ou prova de uma conexão perdida? Os documentos persas podem finalmente validar suas histórias. Mas isso significa reescrever livros de história do mundo todo. Você está pronto para aceitar que a história foi uma mentira? Vamos examinar como as imagens sagradas foram mudadas através dos séculos. Nas catacumbas de Roma, as pinturas mais antigas mostram algo surpreendente. Jesus e Maria aparecem com pele mais escura que imaginamos. Essas são as imagens mais próximas do tempo real deles. Mas durante o Renascimento, artistas italianos mudaram tudo. Eles pintaram personagens sagrados parecidos com nobres europeus brancos. Leonardo da Vinci usou modelos italianos para pintar cenas sagradas. Michelangelo fez o mesmo no teto da Capela Sistina. Essas imagens lindas se tornaram a versão oficial da história. Mas elas não mostram como as pessoas realmente eram. Os documentos persas nos dão uma janela para a verdade. Eles descrevem os hebreus sem a influência da arte europeia. O que vemos nesses textos antigos é revolucionário e perturbador. Um povo de pele negra, cabelo crespo, traços africanos. Como isso muda nossa compreensão da história sagrada? Para muitos, será difícil aceitar que foram enganados. Gerações cresceram vendo imagens falsas em suas igrejas. Mas a verdade tem um jeito de aparecer, mesmo enterrada. E agora ela está surgindo das areias do Irã. Será que as religiões do mundo vão aceitar essa descoberta? Vamos ver o que isso significa para o cristianismo moderno. Se Jesus era descendente de hebreus negros, como ele parecia? Certamente não tinha olhos azuis e cabelo liso dourado. Ele provavelmente tinha pele escura e cabelo encaracolado. Isso não muda sua mensagem, mas muda como o vemos. Para milhões de cristãos negros, seria uma revelação poderosa. Finalmente viriam alguém parecido com eles nas imagens sagradas. Mas algumas igrejas resistirão a mudar suas tradições antigas. Elas dirão que a aparência não importa, apenas a mensagem. Mas se não importa, por que mudaram a aparência primeiro? A verdade é que a cor sempre importou para quem controlava. Agora é hora de devolver a verdadeira imagem aos fiéis. Os documentos persas podem ser a chave para essa mudança. Mas será que o mundo está pronto para reescrever a história? Vamos explorar o que o judaísmo pensa sobre essas descobertas. Muitas comunidades judaicas traçam suas raízes até os hebreus antigos. Se os hebreus originais eram negros, o que isso significa? Para judeus etíopes, seria a validação que esperaram por séculos. Eles sempre disseram ser descendentes diretos do rei Salomão. O mundo duvidou deles por causa da cor da pele. Mas os documentos persas podem provar que eles estavam certos. Isso forçaria Israel a repensar quem pertence ao povo escolhido. Comunidades africanas ganhariam reconhecimento há muito negado. Mas isso também criaria debates difíceis sobre identidade. Quem tem o direito de reivindicar a herança hebraica? Os documentos persas sugerem que essa herança é mais africana. Como isso mudaria a política e a cultura em Israel? Essas são perguntas que precisam de respostas honestas agora. A verdade não pode mais ser escondida ou ignorada. Vamos ver o que o islamismo diz sobre essas revelações. O Alcorão fala de muitos profetas, incluindo Moisés e Jesus. Textos islâmicos antigos sugerem que alguns profetas tinham pele escura. Os documentos persas confirmam o que alguns muçulmanos sempre suspeitaram: que os profetas hebreus pareciam mais com africanos que europeus. Isso fortalece os laços entre muçulmanos africanos e do Oriente Médio. Mostra que a história sagrada pertence a todos os povos. Não apenas aos que foram favorecidos pela história europeia. Para muçulmanos no Sudão e na África Ocidental, é uma confirmação. Suas tradições sempre conectaram sua fé às raízes africanas antigas. Agora tem provas históricas para apoiar suas crenças ancestrais. Mas como isso afeta o mundo muçulmano mais amplo? Será uma oportunidade para unir ou dividir as comunidades?
A verdade tem o poder de curar ou de criar conflito. Depende de como escolhemos aceitar e compartilhar essa verdade. Os documentos persas nos dão uma chance de escolher sabiamente. Vamos falar sobre os hebreus negros israelitas na América. Por décadas, eles disseram ser os verdadeiros descendentes dos hebreus. O mundo riu deles e os chamou de loucos. Mas e se os documentos persas provarem que estavam certos? Isso validaria suas reivindicações e mudaria sua posição social. Não seriam mais vistos como um grupo marginal estranho. Seriam reconhecidos como guardiões de uma verdade antiga. Para muitos afro-americanos, isso seria transformador e libertador. Encontrariam uma conexão direta com a história sagrada. Uma história que foi roubada durante a escravidão. Os documentos persas podem devolver o que foi tirado. Mas isso também criaria responsabilidades e expectativas novas. Como usar esse conhecimento para curar e não dividir? Essa é a pergunta que todos precisamos responder juntos. A verdade é poderosa, mas como a usamos importa. Vamos examinar outras comunidades que reivindicam herança hebraica. No Zimbábue, o povo Lemba guarda tradições judaicas antigas. Testes de DNA mostraram que têm ancestralidade judaica real. Mas ainda lutam por reconhecimento no mundo judaico maior. Os documentos persas podem mudar sua luta por aceitação. Se os hebreus originais eram negros, os Lembas são herdeiros legítimos. Isso desafia ideias sobre quem pode reivindicar identidade judaica. Na Índia, comunidades judaicas existem há milhares de anos. Algumas têm pele escura e foram marginalizadas por isso. Os documentos persas validam sua conexão com os hebreus antigos. Mostram que a diversidade sempre fez parte da história hebraica. Não é uma história de um povo, mas de muitos. Unidos por fé, não por cor de pele. Mas por que essa diversidade foi apagada dos livros? Quem se beneficiou ao fazer os hebreus parecerem europeus? Vamos seguir o dinheiro e o poder através da história. Durante a era colonial, nações europeias conquistaram o mundo. Elas usaram a religião para justificar sua dominação. Se Deus e seus escolhidos fossem brancos, brancos podiam governar. Essa mentira permitiu séculos de exploração e sofrimento. Africanos foram escravizados porque não pareciam com Jesus falso. Terras foram roubadas porque os nativos não eram o povo escolhido. A mudança da cor dos hebreus teve consequências terríveis. Milhões sofreram por causa de uma mentira sobre aparência. Os documentos persas expõem essa mentira de forma clara. Eles mostram que o poder, não a verdade, escreveu a história. Mas agora temos a chance de corrigir esse erro. Podemos devolver a verdadeira história aos que foram roubados. Isso não é sobre culpa, é sobre justiça. É sobre contar a verdade, mesmo quando é desconfortável. Os arqueólogos iranianos continuam encontrando mais evidências. Cada novo documento confirma o que outros já mostraram. Os hebreus antigos tinham características africanas claras. Suas roupas, costumes e aparência eram do Nordeste africano. Eles eram parte de um mundo conectado entre África e Ásia. Não eram um povo isolado e certamente não eram europeus. Essa verdade está escrita em pedra, papiro e pergaminho. Está nas ruínas de cidades antigas e em textos esquecidos. Por quanto tempo mais podemos ignorar evidências tão claras? A resposta depende de nossa coragem para enfrentar a verdade. Vamos ver o que outros arquivos antigos podem revelar. Na Biblioteca de Alexandria, antes de queimar, havia milhares de textos. Alguns sobreviveram em cópias guardadas em mosteiros. Esses textos também descrevem hebreus com características africanas. Monges coptas no Egito guardaram essas verdades por séculos. Eles sabiam que um dia o mundo estaria pronto. Esse dia pode ter finalmente chegado com as descobertas persas. Quando múltiplas fontes antigas contam a mesma história, é verdade. Não podemos mais fingir que não sabemos. A evidência está em muitos lugares, esperando ser aceita. Mas aceitar significa mudar como vemos o mundo. Significa admitir que fomos enganados por muito tempo. Isso é difícil, mas necessário para a cura. A verdade sempre encontra um caminho para aparecer.
E agora ela está brilhando das areias do Irã. Vamos explorar como essa descoberta afeta a educação. Livros escolares em todo o mundo precisariam ser reescritos. Crianças aprenderiam uma história mais verdadeira e inclusiva. Viriam que a grandeza vem de todos os povos, não apenas dos que a história escolheu favorecer. Isso criaria uma geração mais justa e compreensiva. Mas também enfrentaria resistência de sistemas estabelecidos. Muitos não querem admitir que ensinaram mentiras. Prefermanter o status quo que os beneficia. Mas as crianças merecem conhecer a verdade completa. Elas merecem ver heróis que se parecem com elas. Os documentos persas tornam isso possível agora. Mas precisamos de coragem para fazer as mudanças. Você está pronto para apoiar essa verdade? Ou vai deixar a mentira continuar por mais gerações? Vamos falar sobre o impacto na arte religiosa. Igrejas em todo o mundo têm pinturas de hebreus brancos. Essas imagens moldaram como bilhões veem a história sagrada. Se os documentos persas estão certos, essas imagens são falsas. Artistas teriam que criar novas obras baseadas na verdade. Imagine entrar numa igreja e ver Jesus negro. Para alguns, seria chocante depois de séculos de mentiras. Para outros, seria finalmente ver a verdade honrada. A arte tem poder de mudar como pensamos. Por isso foi usada para espalhar a mentira primeiro. Agora pode ser usada para espalhar a verdade. Mas isso requer que instituições religiosas sejam honestas. Elas precisam admitir que erraram por muito tempo. Isso é difícil para organizações construídas sobre tradição. Mas a verdade é mais importante que a tradição. Os fiéis merecem adorar com imagens verdadeiras. Os documentos persas nos dão a chance de corrigir isso. Mas apenas se tivermos coragem de agir. A mudança começa quando exigimos a verdade. Quando não aceitamos mais as mentiras confortáveis. Vamos examinar como Hollywood retrata personagens sagrados. Filmes sobre histórias sagradas sempre mostram atores brancos. Isso reforça a mentira para milhões de espectadores. Mas e se os documentos persas mudassem isso? Filmes futuros teriam que mostrar hebreus negros. Isso seria revolucionário para a indústria do cinema. Finalmente veríamos histórias sagradas contadas com verdade. Atores negros interpretariam os papéis que sempre mereceram. Crianças negras viriam heróis sagrados parecidos com elas. Isso mudaria como uma geração inteira vê a fé. Mas Hollywood resistirá porque a mentira vende bem. Pessoas estão acostumadas com as imagens falsas. Mudar isso significa arriscar dinheiro e popularidade. Mas alguns cineastas corajosos aceitarão o desafio. Eles contarão a verdadeira história dos hebreus negros. E quando fizerem isso, o mundo nunca mais será o mesmo. Os documentos persas tornam essa mudança inevitável. A questão é quando não se vai acontecer. Você apoiará filmes que contam a verdade? Ou continuará assistindo às mentiras confortáveis de sempre? Vamos falar sobre o impacto nos estudos genéticos. Testes de DNA modernos podem rastrear a ancestralidade antiga. Muitos judeus europeus descobriram raízes do Oriente Médio. Mas e se os testes mostrassem conexões africanas também? Alguns estudos já sugerem isso, mas são ignorados. Os documentos persas apoiam o que o DNA sugere: que os hebreus antigos eram geneticamente diversos, com fortes conexões com populações africanas. Isso desafia ideias sobre pureza racial. Mostra que sempre fomos todos misturados. A ideia de raças separadas é uma mentira moderna. Os antigos não pensavam assim sobre as pessoas. Eles viam diferenças, mas não as hierarquias que criamos. Os documentos persas nos lembram dessa verdade. Somos todos parte de uma família humana. As divisões que criamos são artificiais e cruéis. É hora de abandonar essas mentiras divisivas e abraçar a verdade de nossa herança compartilhada. Os hebreus negros nos mostram que sempre fomos um, mas o poder dividiu para conquistar e controlar. Agora podemos escolher a união sobre a divisão. Vamos explorar o que isso significa para a paz mundial. Se aceitarmos que os hebreus eram negros, o que muda?
Primeiro, derruba séculos de superioridade racial falsa. Mostra que a grandeza espiritual vem de todos os povos. Isso poderia reduzir conflitos baseados em diferenças raciais. Se todos podem reivindicar herança sagrada, ninguém é superior. Os documentos persas oferecem uma chance de reconciliação entre povos divididos por mentiras sobre o passado. Imagine israelenses e palestinos unidos pela verdade compartilhada. Imagine cristãos brancos e negros adorando imagens verdadeiras juntos. Imagine o fim de guerras baseadas em mentiras históricas. Isso pode parecer impossível, mas a verdade é poderosa. Ela pode curar feridas que pensávamos nunca fechar, mas apenas se estivermos dispostos a aceitá-la. Os documentos persas são um presente para a humanidade. Um presente que pode nos unir ou nos dividir mais. A escolha é nossa sobre como usamos essa verdade. Vamos falar sobre os próximos passos dessa descoberta. Mais documentos persas estão sendo traduzidos agora. Cada um adiciona detalhes à imagem dos hebreus negros. Universidades ao redor do mundo estão pedindo acesso. Querem estudar essas provas com seus próprios olhos. Mas alguns governos estão tentando bloquear o acesso. Eles temem o que essa verdade pode desencadear. Mudanças sociais, protestos, demandas por justiça. A verdade é perigosa para sistemas construídos em mentiras. Mas não pode ser parada uma vez que começa a fluir. Como água encontrando rachaduras em uma barragem. Os documentos persas são essas primeiras rachaduras. Logo, a barragem inteira de mentiras vai desmoronar. E quando isso acontecer, o que construiremos no lugar? Podemos construir um mundo baseado em verdade. Onde a história de todos é valorizada igualmente. Onde crianças aprendem sobre heróis de todas as cores. Onde a fé une em vez de dividir. Os documentos persas nos dão essa oportunidade. Mas precisamos agarrá-la antes que seja tarde. Antes que o medo e o ódio a destruam. Você está pronto para fazer parte dessa mudança? Vamos examinar a reação de líderes religiosos. Alguns padres e pastores estão abraçando essas descobertas. Eles veem uma chance de tornar a fé mais inclusiva. Outros resistem, temendo perder poder e controle. Rabinos debatem o que isso significa para a identidade judaica. Imãs discutem como isso afeta a compreensão islâmica. O mundo religioso está dividido sobre essas revelações. Mas a verdade não espera por consenso. Ela continua emergindo, documento por documento. Cada nova tradução adiciona peso às evidências. Logo será impossível negar o que está claro. Os hebreus antigos eram um povo de pele escura, conectados à África tanto quanto ao Oriente Médio. Essa é a história que foi escondida de nós. Mas agora está voltando à luz do dia. Graças aos guardiões persas da verdade, que preservaram o que outros tentaram destruir. Vamos honrar sua coragem aceitando o que revelaram. E usando isso para construir um futuro melhor. Um futuro onde a verdade, não mentiras, nos guia. Onde todas as crianças conhecem sua verdadeira herança. Os documentos persas são apenas o começo. Que outros segredos estão esperando para ser descobertos? Quantas outras mentiras foram contadas sobre nosso passado? Se os hebreus negros foram apagados, quem mais foi? Que outras civilizações africanas foram esquecidas? Que conexões entre povos foram deliberadamente cortadas? A busca pela verdade não termina com uma descoberta. Cada revelação leva a mais perguntas. E cada pergunta nos aproxima da verdade completa. Os documentos persas abriram uma porta. Agora precisamos ter coragem de atravessá-la. Do outro lado está um mundo de possibilidades. Um mundo onde a história pertence a todos. Não apenas aos vencedores que a reescreveram. Você está pronto para esse novo mundo? Ou prefere o conforto das velhas mentiras? A escolha é sua, mas o tempo está acabando. A verdade está marchando, com ou sem você. Os hebreus negros estão reclamando sua história. E com eles, todos os povos apagados. Este é um momento de mudança profunda. Um momento que nossos filhos estudarão. Eles perguntarão de que lado você ficou.
Quando a verdade finalmente foi revelada. Você apoiou a justiça ou defendeu a mentira? Você abraçou a mudança ou se agarrou ao passado? Os documentos persas nos deram um presente precioso. O presente da verdade após séculos de engano. Agora precisamos decidir o que fazer com ele. Podemos usá-lo para curar e unir. Ou podemos deixar o medo nos dividir mais. A história dos hebreus negros é nossa história. É a história da verdade lutando para ser livre. É a história de povos apagados recuperando seu lugar. É a história de mentiras desmoronando sob evidências. E é uma história que está apenas começando. Cada dia traz novas descobertas e revelações. O Irã continua abrindo seus arquivos antigos. Outros países estão seguindo, compartilhando seus segredos. A verdade está fluindo como um rio poderoso, lavando séculos de mentiras e distorções. Em seu lugar, uma nova compreensão está nascendo. Uma compreensão baseada em fatos, não em fantasia. Os hebreus negros são reais e sempre foram. Sua história é nossa história, escondida por muito tempo. Mas agora ela está voltando para casa. E com ela, a chance de um novo começo. Um começo onde todas as vozes são ouvidas. Onde todas as histórias são contadas com verdade. Onde todas as crianças veem heróis como elas. Este é o mundo que podemos construir juntos. Se tivermos coragem de aceitar a verdade. Os documentos persas nos mostraram o caminho. Agora precisamos apenas caminhar por ele. O futuro está esperando do outro lado. Um futuro mais brilhante e verdadeiro que o passado. Os hebreus negros nos ensinam sobre resistência. Sobre sobreviver quando sua história é roubada. Sobre manter a verdade viva em segredo. Sobre esperar o momento certo para revelar. Esse momento finalmente chegou para todos nós. A pergunta que resta é simples mas profunda. Vamos deixar a verdade nos libertar? Ou vamos nos agarrar às correntes da mentira? Os documentos do Irã esperam nossa resposta. A história espera para ser reescrita com honestidade. Os hebreus negros esperam seu lugar de direito. E o mundo espera para ver o que escolhemos. Escolhemos verdade, justiça e cura. Escolhemos um futuro melhor para nossos filhos. Escolhemos honrar o passado real, não o inventado. Esta é nossa chance de corrigir erros antigos. De construir pontes onde muros foram erguidos. A jornada começa com aceitar uma verdade simples. Os hebreus eram negros, e isso muda tudo.